uma vez veio ao público defender a proposta do Executivo da lei eleitoral. Para Adão de Almeida, as atas síntese são uma redundância e são muito perigosas, são palavras do ministro, que garantiu, por outro lado, que as atas das mesas de votos podem ser afixadas e o cidadão pode consultá-las depois do processo. Afinal, no que diz respeito a este quesito, está-se a fazer tempestade em copo d'água. Bom, primeiro temos que compreender qual é o papel da ata síntese. A ata síntese é um instrumento que pode ser usado como um instrumento de transparência. Vai-se votar e depois todo mundo vai-se anotar tudo na ata síntese e uma cópia desta ata vai-se afixar nas paredes e amanhã, ou melhor, mais tarde, quem tiver nas paredes, os delegados de lista ficam com uma cópia. Quem tiver dúvida quem quiser saber mais tarde os resultados eleitorais da Assembleia onde votou, às 18 horas vai para lá e encontra a cópia da tal ata síntese. Agora, quando o ministro vem com a proposta de suprimir as atas síntese, né, ele vai aqui destruir uma cadeia toda de transparência. Quer dizer que não vamos ter mais a fixação dos resultados nas paredes. Agora, nos outros países, e o ministro deu o exemplo da... O ministro disse que não vai ter ata síntese, mas as atas da mesa poderão ser afixadas, portanto, por mesa... Exatamente, não, mas a lei está a falar da ata síntese, cópia da ata síntese, não da mesa, cópia da ata síntese que vão ser afixadas na parede. Agora, o ministro, na sua entrevista, ele dá o exemplo da África do Sul. Ok, não se compara a África do Sul com Angola porque tem realidades diferentes. Uma é um Estado de Direito democrático na prática, faz eleições que não são contestadas, eleições credíveis, e Angola não. Angola faz eleições, sempre que há eleições, sempre que estamos em anos eleitorais, altera a lei. A CNN de Angola é controlada pelos partidos políticos, a da África do Sul não. Então não pode fazer esse tipo de comparação. Agora, o que o ministro deve explicar é que em países como a África do Sul e outros, há votação, mesmo na ausência da ata síntese, mesmo que ele queira extinguir ou suprimir a ata síntese. Então, os resultados, ele precisa de ter ali uma solução informática depois da votação, depois de concluído o processo de voto, os resultados, tem ali uma solução informática que vai transmitir, vai passar os resultados para todas as partes interessadas em tempo real. A CNN Central vai ter acesso aos resultados, sai dali da Assembleia, da mesa de voto, para a CNN diretamente, uma cópia deste resultado para os partidos políticos. Neste caso, a CNN pode disponibilizar aos partidos políticos também um software para ele receber também em tempo real, pode dar também na TPA, quer dizer, todas as partes interessadas vão ter acesso dos votos em tempo real. O partido X tem acesso àquela solução informática, ele, a partir da sua sede, pode acompanhar todos os resultados do CUNEN, do Quando Cubango, do Bocoio, do Micunge e etc. Aí temos um ato de transparência. Então, quando o ministro vem nos dizer que vai suprimir as atas síntese, nós concluímos que a proposta dele está incompleta. Ele tem que nos dizer o que é que vai substituir a ata síntese. Se a ata síntese é um elemento de transparência, que cada um vai ter a cópia do documento dos resultados, então ele tem que dizer o que é que vai substituir a este documento. Ele não apresenta. Por isso é que chegamos à conclusão Mas que a proposta... as atas da mesa de voto não fazem esse papel? Sim, mas ele tem que nos apresentar qual é a solução. Nós precisamos de saber qual é a solução, porque a lei está a falar de ata síntese. Ele está a dizer aqui, está a fazermos a confusão com a ata da mesa. A lei está a falar da ata síntese que deve ser afixada e cada um vai ter uma cópia. Por exemplo, nós temos o historial de que
até aqui usamos como papel da ata aquele papel químico. E só no quarto papel é que ele é elegível. Agora, nos outros, se concorrerem 10 partidos, o quinto, sexto, sétimo não vai ter folha elegível. Então, ele tem que também explicar: estes papéis vão ser elegíveis? Serão elegíveis? Não. Portanto, há aqui dúvidas que o ministro poderia muito bem explicar, que é o que é que vai substituir a ata síntese? Qual é a solução informática que o governo tem para promover a transparência, como faz a África do Sul e os outros? A mesa X, a Assembleia de X concluiu a votação. Neste momento, todas as partes também já têm acesso, já está também no site da CNE, etc. Como é que nós fazemos? Faz a votação, tem aqui a ata síntese, depois tem que se mandar para a CNE a cópia da ata síntese para serem processadas na CNE, onde na sala de escrutínio não tem acesso aos representantes dos partidos políticos. Nos Mas outros países é assim. desse ponto de vista, Gama, nem as próprias atas de síntese garantem essa transparência. Portanto, exatamente. Portanto, agora o ministro tem que nos dizer qual é a solução que ele apresenta de transparência para este processo. Ele não apresenta. Ele está trazendo-nos aqui uma lei que ele diz que é uma lei do presidente. A lei, e nós estamos a ter dúvidas, se o presidente, na sua qualidade de chefe do governo, tem até onde vão as suas competências para legislar matérias eleitorais. Agora, a bancada parlamentar do MPLA ou dos outros partidos podiam ou podem fazer propostas. A CNE pode fazer propostas. Porque se nós, quando vamos para a Constituição, o papel do presidente na sua qualidade de chefe de Estado, quanto a matérias de eleições, é apenas convocar a marcação da data das eleições. Mas aqui estamos a ver, ele quer também concorrente a vir produzir leis eleitorais. Portanto, são essas dúvidas que nós que temos. Agora, o ministro está aí em representação do presidente. Mesmo ele próprio também não é deputado. Tinha que ser o Parlamento a vir determinar e a propor estas propostas. Mas pronto, ele vem dar aqui em nome do presidente. Agora, há também aqui uma outra análise a nós a fazermos sobre o papel do Adão de Almeida quando vimos aquela entrevista que ele vem, aquele monólogo na TPA. O presidente da República, creio que o ano passado, fez um discurso a definir que pretende deixar um jovem para o poder, na presidência da República. E ele traça o perfil que ele traça é este, o requisito jovem. Agora, dentro do partido, já há correntes também a quererem estar nesta linha. Parece-nos que a posição do Adão de Almeida serve mais para se disponibilizar ou se insinuar ao presidente que ele é um dos jovens que reúne o tal requisito para estar também na linha de sucessão. Se nós olharmos aqui... Interessa mais agradar o presidente ou o povo? Porque, ao que tudo indica, Adão de Almeida começa a ficar um bocado com a imagem um bocado distorcida. Não é? Não, ele está a se agradar a si, porque o presidente não vai concorrer. Não vai ter o interesse a fundo mais de promover uma lei, promover aqui uma lei em que vai suprimir as atas. Então, o Adão, se calhar, quer estar também na linha de sucessão e vem com esta proposta de banir todos os elementos de transparência para quando forem para as eleições e com um pacote eleitoral que promova fraude. Então, ele é parte interessada nisso. A mensagem, porque estas são propostas, o Presidente da República, de certeza que não há propostas ali que ele, se calhar, não é do domínio dele total. O Adão é a pessoa que faz aquilo e ele está a preparar uma coisa, se calhar, para ele. Porque, nesse momento, dentro do MPLA, temos aqui dois jovens a concorrerem de forma virtual. É o Adão de Almeida e
o Manuel Homem. O Adão está a vir aqui já com este bolo envenenado de trazer-nos aqui este pacote, mostrar este pacote eleitoral que não promove a transparência. O que nós precisamos são eleições credíveis. E outra coisa que é, por que sempre que o Angola é o único país da SADC que todos os anos eleitorais ele altera a tal lei? Isso qual é a mensagem que passa? É de um país eleitoralmente instável. Hoje altera, 2027, aliás, depois de 2027, vai alterar sucessivamente. E nós já estamos no quinto pleito eleitoral e o histórico é sempre o mesmo. Por que não faz uma lei que elas sejam permanentes, que sejam estáveis? Quer dizer que o Adão de Almeida amanhã, se fica também presidente, sempre, todos os anos vai também nos mudar a Constituição para produzir uma Constituição do seu agrado de governação. Estamos a passar uma mensagem muito negativa. Ainda sobre as atas de síntese, Adão de Almeida disse, e passo a citar, em 2012 a UNITA posicionou-se contra a ata síntese e a favor da ata da mesa do voto. O Executivo traz a mesma proposta, agora estão contra. Há aqui algum contrassenso, alguma falta de coerência por parte da UNITA ou faz tudo parte do jogo político? Nós entendemos que o Adão de Almeida não se deveria permitir se constituir um elemento de manobra ou de versão eleitoral. Ele fala, vai para um programa atacar propostas da UNITA sem a UNITA estar ali presente. A UNITA sempre falou sobre a questão da ata síntese. Não há aqui histórico que a UNITA. Como é que a UNITA não vai criar ata síntese? A menos que a UNITA. Ele devia explicar que a UNITA não queria ata síntese, ao invés da ata síntese, a UNITA tinha aquele. Quando dizia que quer uma proposta que se vai mandar os resultados pela via mais rápida. E o governo. E ela propunha qual a via mais rápida era de se mandar aquilo por via eletrônica, os resultados de um sítio para outro. É de sair da Assembleia de Voto para a Comissão Municipal. Achava que a transmissão deveria ser pela via mais rápida, que nos dias de hoje é a via eletrônica. Agora, o governo qual entendia que a via mais rápida seria ir levar a pé. A UNITA propunha que dentro das assembleias de voto deveria haver geradores, computadores para fazerem os tais computadores para mandarem os resultados. Quando tens esses computadores que vão mandar os resultados dali diretamente para um centro de escrutínio onde vão estar todos os representantes, aí pode-se excluir a ata síntese. O contexto é este. Agora, a explicação como o Adão vem dar, dá a impressão, ele, quer dizer, induz as pessoas a pensar que a UNITA está em contradição. Não está em contradição. Acreditamos que não está em contradição. Agora, ele apresentou a ausência da ata síntese num contexto, mas apresentou uma outra solução no caso de suprimir as atas síntese. Agora, hoje o Adão está a propor também o suprimento das atas síntese. Ele deve também explicar qual é a solução que deve promover transparência na ausência deste documento. Parece que para o ministro 1000 metros e 50 metros são a mesma coisa. Há essa confusão dos 1000 metros. É o que dizíamos, ele quando propõe o fim da ata síntese, ele propõe automaticamente qual é o resultado que essa ata síntese vai produzir. É que ele depois não vai poder produzir. A lei diz que a cópia das atas devem ser afixadas. Se ele está a propor o fim das atas síntese, quer dizer que não vamos ter. O que é uma ata síntese? É o documento que vai ter ali o somatório de tudo. Agora, quando ele está a propor o fim da ata síntese, quer dizer que não vamos ter ali um único documento com os resultados daquela Assembleia. Sem aquele documento afixado, ninguém vai ir para lá no fim do dia e ver ou consultar os resultados.
Agora, quando ele vem dizer daqui da distância e etc., ele até já nem deveria falar isso, porque quando ele propõe o fim da ata síntese, automaticamente está a propor o fim do voto sentou. É isso que o governo não quer. Porque o voto sentou é o único meio agora de transparência que o cidadão tem para ir na sua Assembleia e saber a relação de votos. O que aconteceu nas eleições passadas, quando as pessoas foram na Assembleia ali da Universidade de Lusíada, onde o Presidente da República votou, as pessoas foram para lá, fotografaram aquilo e perceberam que ali onde o Presidente votou com seus guardas, a maioria votou na oposição. Quer dizer que os guardas do próprio Presidente votaram na oposição. Nos quartéis ficou-se a saber que votaram também na oposição contra o comandante em chefe. É isto que eles não, que o Adão e as pessoas não, não as pessoas. Isso é uma proposta pessoal do Adão da Almeida que ele não quer. Ele não, no fundo, o que é que ele não quer? Ele não quer a verdade eleitoral, porque é a ata síntese que produz esta verdade eleitoral que o Adão da Almeida ousa rejeitar. Então, se ele próprio nos outros pleitos é que vem propor, ele é o mentor disso, agora hoje também não quer. A contradição está nele, está no senhor ministro. Mas é um facto ou não que a aglomeração de pessoas nas assembleias de voto pode gerar também alguma confusão, pode atrapalhar o processo? Sueli, nós nunca tivemos histórico das pessoas votarem e depois estarem a concentrar-se nas assembleias de voto. Todo mundo sabe que há uma norma, há uma cultura, votou, sai, para ninguém ficar concentrado ali. O que as pessoas entendem é que quando a Assembleia encerrar às 18 horas, quando fixarem os resultados, aí eu apareço com o meu telefone e tiro fotografia da ata síntese. É só isso. Agora, o Adão está a querer insinuar que as pessoas ficam ali acumuladas, as pessoas vão ficar acumuladas ali, porque se já enfrentaram as filas enormes para votar, eu votei, vou para casa agora acompanhar tudo por via da televisão. Essa é a natureza que o ser humano tem. Porque eu ficar ali ao lado da Assembleia, não vou entender nada. Vou até criar obstáculo. Ninguém fica ali. No último pleito houve este movimento do votou sentou, não é? As pessoas Mas isso queriam... no fim. No fim, porque as pessoas foram para as suas casas, às 18 horas é que regressaram para ir fazer fotografia. Ninguém fica, eu se votar, então eu voto 8 horas da manhã, ou 7 horas, 9 horas da manhã. Fico ali até às 18 a passar fome, sede, para a espera de resultados, se eu sei que os resultados só saem às 18. Eu vou para a minha casa, às 18 horas regresso. O que eles não querem é que não querem fixar as atas e não querem que depois, no final do dia, as pessoas vão lá fotografar. É isso. E o argumento que se está a dar é o aproximar. Como é que é o aproximar? As assembleias ficam fiscalizadas com os fiscais, com polícia e etc. Então, é um falso problema que o ministro Adão de Almeida está aqui a criar. Por isso é que nós estávamos a dizer que ele não deveria aceitar se constituir um elemento de manipulação eleitoral e de criar um estado de opinião falso, como está a fazer e fez na TPA. Eu meio que já perguntei há bocado, mas vou insistir nesta questão. Se Adão de Almeida tem esta pretensão de chegar a Presidente da República, claro está que primeiro supostamente tem de ser indicado, não é? Se assim for permitido, mas não deve também, de alguma forma, cair nas graças da população e ao fazer este papel não fica a sua imagem queimada e corre o risco de certamente não cair nessas graças da população e ficar mesmo com a imagem queimada a ponto das pessoas não quererem, não verem nele um futuro presidente. Soli, com esta proposta que o Adão da Almeida está a apresentar, ele está a dizer o quê? Que não precisa de voto, precisa só que as pessoas vão para lá votar, fazer formalidade, o resto dos resultados é com eles. Por isso é que ele está a propor aqui instrumentos de não transparência eleitoral. Por quê? Porque ele sabe, ele ao concorrer amanhã,
com este cenário, tem tudo na mesa à vontade. É isso que é a mensagem que ele nos está a passar. Por isso é que ele é a parte mais interessada nisso. Ele está jogando seguro. Pergunta se ele vai se importar com o povo. Não, esses regimes não se importam com a percepção popular. Angola, Coreia do Norte não se preocupam. As únicas ditaduras que se preocupam mais minimamente é a Rússia e China. Mas Angola não. Angola, nós temos um regime que ele não tem remorso do que a população vai pensar dele, se vai pensar bem ou não. Nós quantas vezes faz fraude, apresenta-se provas de fraudes, eles não vêm se defender e fica assim. A polícia mata, etc. Não há esse remorso. Ele não se preocupa no que as pessoas vão falar. O mais importante é transparecer que houve eleições verdadeiras e que ele saiu do escrutínio legítimo. Agora, ele precisa de cair, sim senhor, nas graças do presidente. Mas com esse tipo de proposta, ele está a mostrar uma proposta que conserva ainda o poder, que não ameaça a saída do MPLA no poder. Isso pode também agradar o presidente João Lourenço, que ele vai ver que, em relação aos outros jovens, o Adão está a trazer propostas de continuidade da governação, que a governação não fique ameaçada. Está a mostrar aqui que é um elemento que compreende este processo eleitoral e que percebe as manobras, o segredo para a fraude eleitoral, para os outros não terem a verdade eleitoral. Mas a mensagem, como dizia, ele passa aqui uma outra mensagem, que é, que, como dizíamos, sempre que há eleições, propõe alterações da lei. Amanhã fica presidente, também a vida dele vai ser sempre esta, de entrar nestas contradições de alterações de leis.